Irmãos, vamos falar a verdade aqui. Tem pessoas que procuram a gente só quando elas precisam, mas elas nunca melhoram de vida, não é verdade? E se eu te contar que a própria Bíblia alerta sobre casos em que a gente não deve ajudar algumas pessoas, porque isso pode até atrapalhar o plano de Deus na vida delas, você acreditaria? Pois é, eu sei que parece radical, mas às vezes, irmãos, dizer não é um ato de amor e obediência. E se você sempre acaba cansado, frustrado ou até se sente usado depois de ajudar alguém, talvez você está ignorando esse conselho da Bíblia. E hoje eu vou te mostrar 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, é muito perigoso você ajudar sem sabedoria e você ainda pode colher muitos frutos desagradáveis. Então fique comigo até o final, porque esse ensino que eu vou te trazer aqui hoje vai mudar completamente o jeito como você lida com quem pede a sua ajuda, tá bom? Agora sim, vamos lá. Irmãos, ao longo desses anos eu tenho aconselhado muitas pessoas e eu percebi que a boa vontade pode se tornar uma armadilha quando nós não temos o discernimento. Tem muita gente que acha que nós, cristãos, precisamos dizer sim para tudo e para todo mundo. Só que a Bíblia mostra que não é bem assim. A palavra nos ensina a amar, mas também a ter limites. Afinal, se ajudar o outro vir uma forma de sustentar o erro, irmãos, isso não agrada a Deus. O próprio Jesus, em várias passagens, ele deixou claro que não se deixava manipular por quem não queria mudança. E lá em João 2, o versículo 24, ele mesmo disse que não confiava em certas pessoas porque conhecia o coração delas. E ele também falou sobre não jogar pérolas aos porcos. E o que isso significa? Que existem situações em que o nosso sim vira um desperdício de recurso, tempo e energia e faz com que a gente nunca saia do lugar, entendeu? E eu, como pastor, eu tenho a responsabilidade de te dar esse alerta. Ajudar não é errado de forma alguma, mas você pode se tornar cúmplice com o pecado ou com comportamentos das pessoas que Deus desaprova. Irmãos, tem muita gente que não quer mudar de vida, não adianta. Você fala, aconselha, mas a pessoa não quer mudança. E tem outras pessoas que chegam até você só para tirar a sua paz. Elas querem só sugar a sua energia e elas vão continuar a vida delas do mesmo jeito e de repente você ficou na pior. Você ficou sobrecarregado e a outra pessoa não está nem aí. Então, eu vou te trazer aqui agora 7 tipos de pessoas para você não estender a mão. É claro que em tudo isso, irmãos, precisamos buscar a direção do Espírito Santo, tá bom? Mas eu vou te falar, se você ajudar essas pessoas, você pode ser o prejudicado. E não se preocupe, não é falta de amor você dizer basta. Muitas vezes é a forma mais sábia de demonstrar o cuidado por alguém, tá bom? Vamos começar então. Em primeiro lugar, os preguiçosos e os acomodados. Irmãos, a Bíblia fala muito sobre isso. Lá em Provérbios 10, o versículo 4, está escrito que as mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos diligentes trazem riqueza. E o apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 10, ele foi ainda mais direto. Ele disse o seguinte, se alguém não quer trabalhar, também não coma. E por que Paulo foi tão duro assim? Porque, irmãos, tinham pessoas na época dele que estavam esperando a volta de Jesus e não queriam trabalhar, não queriam estudar, ficavam só orando ou de braços cruzados. E Paulo falou, se não quiser trabalhar, também não vai comer. E por que ajudar esse tipo de pessoa, irmãos, não é o correto? Porque quando você faz isso, você acaba alimentando a preguiça. As pessoas vão continuar naquele comodismo, naquela zona de conforto. E Jesus contou a parábola dos talentos, lá em Mateus 25, e ele mostrou o que acontece com o servo que enterra o seu talento em vez de investi-lo. O problema não era falta de habilidade, não era falta de sabedoria, não era nada disso, era a acomodação. E quando a pessoa não faz nada para melhorar, Deus permite que ela enfrente a dureza da vida para ver se ela acorda. Irmãos, tem pessoas que têm que passar sim pelo deserto, porque senão elas não vão dar valor, elas não vão sair do comodismo, elas vão continuar naquela vidinha delas, entendeu? Então a gente tem que ter muito discernimento antes de ajudar essas pessoas. E eu sei que muita gente confunde esse assunto achando que eu estou falando de pessoas que não podem trabalhar por causa de uma doença ou por causa de uma oportunidade, entendeu? Não é isso. A Bíblia aqui está se referindo a quem realmente não quer fazer nada, não quer ter responsabilidade. E se a gente continuar ajudando financeiramente ou sempre dando um jeitinho para essa pessoa, ela não vai aprender, ela não vai sair dessa zona de conforto, entendeu? Imagina aquela situação que você tem um parente e ele fica sempre te pedindo dinheiro para pagar as contas atrasadas. Toda vez que ele pede, você corre para resolver, mas ele não procura emprego, ele não quer se especializar e ele fica horas e horas nas redes sociais, fica reclamando da vida, fica assistindo televisão e toda vez que você pergunta para ele se ele não vai fazer alguma coisa, ele sempre tem aquela desculpa. Ah, mas eu já mandei currículo, não adiantou nada, não tem vaga, o mercado tá ruim, não é assim? Mas na verdade ele não fez nenhum esforço para melhorar.
Você até sente pena, acaba ajudando, mas aí você percebe que ele continua encostado. E aí com o tempo você se sente culpado porque você percebe que as suas contribuições constantes só reforçam o hábito dele de não fazer nada, tá bom? Então tome cuidado com esse tipo de gente. O segundo tipo, os ingratos. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você já ajudou alguém, dedicou o seu tempo, ofereceu seus recursos e a pessoa sequer disse obrigado? E o pior, essa pessoa agiu como se você fosse obrigado a fazer aquilo. Dá para imaginar isso, irmãos? Em Lucas 17, o versículo 17, Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. E ele perguntou assim, não eram 10? Cadê os outros 9? Irmãos, isso é ingratidão. É algo que Deus reprova, que Deus não se agrada. E no final dos tempos, o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3 que as pessoas seriam egoístas, avarentas e ingratas. E quem não reconhece o que os outros fazem na vida delas, essa pessoa fecha a porta para novas bênçãos. Eu não estou falando só de ingratidão em relação às pessoas, mas também em relação a Deus. E isso mostra o quanto a pessoa não é humilde e o quanto ela tem um coração duro. E se você continuar ajudando alguém que não valoriza, você está desperdiçando o seu tempo e a sua energia. Então faz o seguinte, antes de sair por aí ajudando todo mundo, observe como a pessoa reage quando você estende a mão. Não é que você está em busca de reconhecimento, de elogio, não é isso. Você tem que saber se a pessoa é mal agradecida, entendeu? Pense naquela amiga que você sempre convida para almoçar na sua casa. Aí você faz o prato favorito dela, você gasta seu tempo, seu dinheiro, e em vez de agradecer, ela age como se tudo fosse muito normal. E aí quando você não pode ajudar ou você convida uma outra pessoa, ela ainda fica chateada, começa a falar mal de você, como se você tivesse a obrigação de sempre socorrê-la, de sempre abençoá-la. E isso deixa muito claro que todo o seu carinho, a sua atenção, o seu cuidado só alimenta a falta de gratidão dela, porque ela acha que ela tem que ser servida o tempo todo. Então tome cuidado com esse tipo de gente que são os ingratos, tá bom? Terceiro, os orgulhosos e arrogantes. Irmãos, essas pessoas, elas têm tanta confiança em si mesmas que elas não acham que precisam de ajuda. Lá em Provérbios 16, o versículo 18, diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo vem antes da queda. E Tiago 4,6 explica que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Amém? Quando a gente vê a história de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 4, a gente percebe o quanto aquele homem se achava o dono do mundo. Ele ficava o tempo todo exibindo o seu poder. Mas, irmãos, Deus permitiu que ele se tornasse como um animal. E a Bíblia diz que ele começou a comer grama e ficou anos e anos assim, até se humilhar e reconhecer que Deus é quem governa sobre tudo. Irmãos, o orgulho faz a pessoa fechar os ouvidos para conselhos, elas não aceitam ser corrigidas, elas não aceitam ouvir exortação. E quando você tenta ajudar alguém assim, você acaba sendo ignorado ou até ridicularizado. Irmãos, a verdade é que a arrogância ela se coloca contra o próprio Deus. E se a pessoa não se arrepende, o próprio Deus trata de derrubar esse orgulho. Então eu te pergunto uma coisa, por que gastar tempo? Por que gastar energia com alguém que nem acha que precisa de ajuda? Se Jesus, irmãos, que sabia de todas as coisas, não se deixava manipular por gente de coração duro, por que a gente fica insistindo com esse tipo de pessoa? Vamos imaginar uma cena aqui, aquele colega de trabalho seu que acha que é o único competente da equipe. Ele vive dizendo que tudo de bom acontece por causa dele, e se algo sai errado, a culpa é sempre dos outros. E quando você tenta ajudar, oferecendo uma sugestão, ele te corta e ele diz que já sabe. E se você tenta alertar para algum problema, ele te ignora, porque ele tem certeza que ele não precisa da sua opinião. Ou seja, ele nem percebe que ele é assim, que ele é orgulhoso, que ele é arrogante, e ele vai colher as consequências um dia. Então qualquer ajuda que você oferece, ele vai jogar fora, porque o coração dele está fechado para receber, entendeu? Tome cuidado com esse tipo de gente. E vamos lá, quarto lugar, os maldosos que continuam no pecado. Esse tipo de pessoa é quem tem uma maldade declarada, não quer se arrepender de forma alguma. E lá em Provérbios 6, o versículo 16 ao 19, nós vemos uma lista de coisas que Deus detesta, como por exemplo, mãos que derramam sangue inocente e um coração que está sempre planejando mal. Lá em Romanos 1, versículo 32, Paulo fala de pessoas que não apenas praticam coisas erradas, mas elas aplaudem e incentivam os outros a fazer também. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós vemos um exemplo na Bíblia de alguém que era muito perverso, que era Jezabel. Jezabel estava sempre planejando como prejudicar os profetas de Deus. Ela matava aqueles homens, ela era uma mulher muito cruel. E nós vemos um outro exemplo no Novo Testamento, Judas Iscariotes, irmãos. Ele planejou a traição de Jesus, mesmo sabendo que aquilo era pecado, mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus. Mas ele fez isso justamente por maldade, por ganância, entendeu? Existe uma diferença entre lutar contra o pecado e abraçar o pecado.
Irmãos, quem insiste em continuar no pecado, fazendo maldade, desejando mal para o outro, essa pessoa não quer ajuda. E se você se torna o provedor dessa pessoa, bancando seus erros, sem confrontar o pecado, aí você acaba se tornando parceiro da maldade. Então, irmãos, o que a gente tem que fazer com esse tipo de pessoa? Orar por elas, entendeu? Mas ajudar financeiramente ou ainda facilitar o caminho de alguém que faz o mal constantemente e com consciência, aí sim você está caindo numa armadilha, então tome muito cuidado, tá bom? A Bíblia ensina a gente a orar pelos pecadores, mas não a sustentar o estilo de vida deles. Então não apoie aquilo que Deus reprova. E vamos imaginar uma cena aqui. Um conhecido que você sabe que aplica golpes, está sempre enrolando as pessoas e está fazendo um esquema errado com dinheiro. Ele tem plena consciência de que é errado, mas ele não está nem aí. E aí um dia ele chega até você e fala que está apertado, fala que está devendo e que tem que cobrir uma dívida. Se você emprestar esse dinheiro, você vai continuar na mesma prática que ele, enganando mais gente, e quem vai acabar sustentando isso é você, porque ele não mostra nenhum sinal de querer mudar de vida. E no final ele até conta vantagem de enganar os outros. Não caia nesse erro de forma alguma, tá bom? E vamos para o quinto tipo de pessoa que você não deve ajudar, que são os insensatos e os tolos. Irmãos, quando a Bíblia fala de tolo, não quer dizer que a pessoa é burra, que ela tem pouca inteligência. Não é isso, mas é a pessoa que conhece a verdade e mesmo assim ignora, entendeu? Lá em Provérbios 26, o versículo 11, diz que como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua tolice. E isso aqui, irmãos, tem um significado muito forte. O tolo, ele até percebe o erro, mas ele volta a fazer tudo de novo sem aprender. Isso serve para mim e para você. Não podemos ficar voltando ao pecado. Devemos vigiar para não cair em tentação. E como eu disse para você, tolice não é falta de estudo, é a pessoa rejeitar os ensinamentos da Bíblia. E ajudar esse tipo de pessoa cansa a gente, irmãos, porque a pessoa sai do buraco, logo ela pula em outro, mesmo tendo sido alertada. E lá em Provérbios 23, o versículo 9, diz para nós não aconselharmos o tolo, porque ele vai desprezar a sabedoria de nossas palavras. Então, se você tentar aconselhar, a pessoa vai ignorar. Se você oferecer um caminho melhor, ela vai recusar. Então, por mais que você fique triste, saiba que tem momento certo de ajudar as pessoas. E vamos pensar em mais uma situação aqui. Sabe aquele amigo seu que estoura o limite do cartão de crédito todo mês? Ele vive pegando dinheiro emprestado com você, falando que agora ele vai se organizar. Só que no mês seguinte, o que acontece? Ele vai lá de novo, compra coisas supérfluas e depois vem chorando, falando que não conseguiu pagar a fatura. E você fala, você alerta, você dá dicas de planejamento, mas ele não dá bola. Por quê? Porque ele é tolo, ele ainda não aprendeu, ele ainda tem que passar por muita coisa e você não tem que ficar bancando esse tipo de pessoa. Então tome todo o cuidado do mundo, tá certo? E vamos para o sexto tipo de pessoa, que são os desonestos e manipuladores. Irmão, sabe aquela pessoa que chegam com um jeitinho triste, conta uma história que não bate, mas te fazem se sentir culpado se não ajudar? Irmãos, eu conheço muita gente assim. A pessoa se faz de vítima o tempo todo. E a Bíblia avisa sobre essa gente que disfarça más intenções. Lá em Provérbios 26, o versículo 24 ao 26, diz que os inimigos se disfarçam com palavras, mas no coração eles planejam mal. Ou seja, eles podem até bajular, mas não acredite com facilidade, porque a maldade está no fundo. Eu não estou dizendo que são todas as pessoas, irmãos, mas tem pessoas que já chegam querendo te enganar. E lá no livro de Atos, capítulo 5, nós vemos um exemplo muito claro disso. A Bíblia fala sobre Ananias e Safira. Eles tentaram enganar até mesmo a igreja, escondendo parte do dinheiro e mentindo ao Espírito Santo. E o que aconteceu? Eles pagaram com a própria vida. Porque o problema ali não era o valor em si, mas era a mentira. Irmãos, o manipulador, ele vê a sua bondade como um meio para ele conseguir o que ele quiser. E esse tipo de gente sabe como mexer com a nossa emoção. Eles fazem a gente pensar que somos obrigados a ajudá-los. Mas se você sustenta essas mentiras, você acaba participando da desonestidade. Então vou te dar um conselho aqui, aprenda a falar não. Antes de você sair fazendo pix, antes de sair pagando contas, tome cuidado, analise se é uma pessoa verdadeira ou se ela está só te usando para conseguir o que ela quer. Então abra os seus olhos, tá bom? E nós vamos agora para o sétimo tipo de pessoa, que são aqueles que conhecem a verdade, mas eles não se arrependem. Irmãos, tem muita gente que já ouviu a palavra, conhece os versículos da Bíblia, sabe de tudo e já até mesmo seguiu os ensinamentos, mas agora eles querem continuar no erro. E lá em Hebreus 10, 26, diz que se nós continuarmos pecando deliberadamente, depois de receber o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados. Irmãos, eu sei que é duro, mas é real. A pessoa ouve os conselhos, sabe o que é certo, mas simplesmente não quer mudar de vida. E um exemplo clássico disso é Faraó no livro de Êxodo.
A Bíblia conta que Moisés avisava, vieram as pragas e mesmo assim Faraó endurecia o seu coração, ou seja, ele não queria obedecer apesar de ver os sinais do poder de Deus. E quando você tenta ajudar alguém que sabe o que é certo, mas continua no erro, você só está gastando energia à toa. E lá em Provérbios 29, versículo 1, traz um alerta para todos nós. Diz assim, ó: quem é repreendido muitas vezes e endurece o coração, será quebrado de repente sem remédio. Olha isso, irmãos, e quando chega nesse momento, aí só Deus pode quebrantar a pessoa. A melhor ajuda que você pode fazer é orar para que ela acorde antes de cair no abismo. E se você ficar amortecendo o impacto, o que vai acontecer? Ela não vai sentir as consequências que poderiam levá-las ao arrependimento. Imagine aquele familiar seu que já fez estudo bíblico, já ouviu pregações, já cantou no louvor, já recebeu muitas oportunidades de mudança de vida, mas eles querem continuar no caminho errado. Eles sabem que estão se afastando de Deus, mas não querem mais ouvir conselhos e continuam nos mesmos vícios, pecados, mentiras. E toda vez que surge um problema, você fica com dó, você gasta tempo aconselhando. Olha, irmãos, em tudo isso que eu falei no vídeo aqui, eu não estou falando de forma alguma para você ser frio, para você não ter compaixão, não é nada disso, irmãos. Mas eu estou falando de pessoas que não querem mudar de vida, querem continuar rebeldes. Então, por essas pessoas, a única coisa que podemos fazer é apresentar a verdade e continuar orando por elas, tá bom? Deu para entender aqui essas 7 pessoas? Se você se esqueceu de alguma delas, volte no começo do vídeo, ou até mesmo se você conhece alguém que é sempre muito generoso, mas muitas vezes se frustra, se cansa de ajudar os outros e não vê resultados. Talvez esse vídeo aqui vai abrir os olhos, pelo menos para que a pessoa tenha mais discernimento, pelo menos para que ela saiba agir com mais sabedoria a partir de agora, tá bom? O amor de Cristo tem que estar em nós, mas também não podemos ser bobos, não podemos ser passados para trás. Deus está querendo nos despertar ultimamente para não jogarmos pérolas aos porcos, ou seja, não devemos investir tempo, dinheiro, recursos, energia em pessoas que não valorizam a ajuda e principalmente a palavra do nosso Deus. Amém? E agora, irmãos, eu peço que vocês compartilhem com o maior número de pessoas. Olha, tem muita gente precisando ouvir essa mensagem.